Olá, eu sou o Felipe Sopi, esse é mais um Drops de Sociologia e o assunto de hoje é Outsider. O que é um Outsider? Antes de começar, vou pedir para vocês, por favor, darem like no vídeo, comentarem e compartilharem se gostarem do conteúdo. O termo Outsider corre pelas bocas do povo brasileiro desde 2013, quando se instala a crise política no Brasil. Muitos, no senso comum, se pensava o seguinte: olha, o sistema político é corrupto. É preciso pegar alguém de fora desse sistema para poder dar um novo significado ao fazer política. O sujeito escolhido foi o Bolsonaro. Mas aí é quem se pergunte, o Bolsonaro já não era deputado há 30 anos? Como ele poderia ser um outsider? Ele pertencia ao sistema político. Ele não pertencia ao sistema político central. E o comportamento dele ia sempre em direção ao contrário do que as situações do Poder Executivo Federal faziam. Nesse sentido, ele era um outsider em relação ao sistema central, a situação, né? Ora o FHC, ora Lula, ora Dilma. E aí, a gente pode observar a primeira característica de um outsider. É aquela pessoa que age diferente ou com um comportamento visto como desviante em relação aos demais. A ideia de outsider é a ideia do comportamento desviante. Esse comportamento não está presente só na política, ele está presente na nossa sociedade. Como? A nossa sociedade tem um conjunto de normas e condutas. Todo mundo que vai contra esse sistema de normas e condutas é visto como um outsider. Esse outsider, ele age de maneira diferente do que se é esperado. Há muitos exemplos. Usuários de drogas ilícitas são outsiders. Jovens, por exemplo, rebeldes, que desafiam os pais, que desafiam a sociedade, são outsiders. A nossa sociedade, entretanto, ela é complexa. Então ela admite uma série de sociedades que têm ideias distintas e até dissonantes. Eu posso ser outsider em relação a um grupo e não em relação ao outro. Eu posso ter um comportamento visto como inadequado, visto como fora da norma, fora da curva, para um grupo e não para o meu grupo de pertença. Para o meu grupo de pertença, eu posso ser uma pessoa que age dentro da conduta esperada. A gente observa isso no Bolsonaro, né? Para o grupo que o apoia, a conduta dele é a esperada para um presidente. Para o grupo, ou para o restante da sociedade, agora nós sabemos que é para a maioria da sociedade, nós vemos um sujeito que se comporta com uma conduta estranha, desviante, que beira até não só as normas de um sistema político, as normas da sociedade, as normas da civilidade. Aí você pensa assim, por que as pessoas o apoiam ainda? Ora, porque na nossa sociedade há um grupo de pessoas que pensa exatamente igual a ele, que quer aquilo que ele diz, que ele fala, que ele propaga. O desvio, e aqui eu não estou falando de desvio em relação a problemas mentais, eu estou falando de desvios sociais, de relações, das relações sociais que se constituem. Eu vejo um determinado conjunto de situações, por exemplo, que nós temos no Brasil, o avanço das políticas a favor das minorias,
né? Mulheres, negros, gays, comunidades indígenas. E eu vejo um outro grupo que não quer isso, que é o grupo que o Bolsonaro representa. Ele representa o retrocesso. O conservadorismo, ele é reacionário. Conservadorismo aqui não seria bem a palavra exata, é o reacionário mesmo. O que é um reacionário? É aquele sujeito que age em reação a alguma coisa. No caso do Bolsonaro e dos seus apoiadores, a reação é contra a melhoria das condições de vida das minorias. É contra a demarcação de terras dos indígenas, do direito dos LGBTs, do direito das mulheres. É contra, por exemplo, a própria Lei Maria da Penha. E eu já ouvi um argumento aqui e ali dizendo que no Brasil as mulheres apanham menos que os homens em casa. E esse é um argumento utilizado por um grupo para defender o Bolsonaro, para ir contra a Lei Maria da Penha, que defende o quê? O direito da mulher. Né? Da mulher que é esposa, que tem um relacionamento com um homem. Ou não, a Lei Maria da Penha tem sido aplicada de diferentes formas no Brasil. Entende-se, né? A violência doméstica contra a mulher de diferentes formas. É uma reação. É uma reação que nós não podemos dizer conservadora, porque o que ela está conservando? Não é a República, não é o federalismo, né? Não é a Constituição. Ela está defendendo um imaginário de mundo que é de uma sociedade a qual a gente tenta se afastar sempre. Que é a patriarcal, que é a lei do mais forte, que é a lei mesmo do ir contra uma civilização mais justa. Existe esse outsider. Ele é um outsider. O outsider da civilização. E um autor que nos explica sobre o que é um outsider é o Howard Becker, um sociólogo americano. E quem quiser acompanhar, conhecer, pode ler esse livro aqui, ó, Outsiders, um estudo sobre a sociologia do desvio, publicado pela Zahar Editora. O Howard Becker, ele não vai só conceituar o que é um outsider, ou seja, aqueles sujeitos ou grupos que têm comportamento desviante, mas também ele vai trazer alguns exemplos desse comportamento, como, por exemplo, os músicos de casa noturna e os usuários de maconha. Ora, se eu estou falando que há comportamentos desviantes e comportamentos considerados não desviantes, comuns, esperados, ideais, eu também estou falando de uma relação que tem a ver com a imposição de certas normas e regras. Quem impõe essas normas e regras? Há muitos meios. A sociedade através da tradição. Então, eu, você, a partir daquilo que nós aprendemos com nossos pais, avós e avós. Ou também sistemas sociais outros, como a escola, o Estado, a igreja, os nossos grupos de amigos, porque todos nós compartilhamos determinados ideais. A gente faz esse movimento de imposição. Há, por exemplo, imposições que são tão intensas que nós mesmos fazemos a nós mesmos, né? Aquelas normas mais arraigadas. E há outras que a gente tem certa dúvida, ou mesmo toda a sociedade tem, e aí elas podem ser ou não seguidas. Por exemplo, o Brasil tem leis que pegam ou não pegam. Se essas leis pegam ou não pegam, significa que ela tem mais ou menos aderência em relação aos ideais da sociedade. Algumas leis, como a própria Lei Maria da Penha, precisa de ações sempre para que ela se imponha. Porque nós estamos acostumados, naturalizados a uma sociedade
na qual a violência contra a mulher é algo comum e muitas vezes justificado, né? Então a gente precisa impor ela com com mais força. Porque há atrás disso um outro movimento que indica que é preciso respeitar os direitos humanos independente de quem seja. Né? Aquela ideia, aquela falácia do direitos humanos para humanos direitos, né, é um contraponto a isso. Há pessoas que querem, de fato, separar quem é um humano de primeira qualidade e um humano de segunda. Né? E isso a gente não pode deixar acontecer. E é por isso que há esse movimento intenso para que se aceite a imposição de uma norma que é benéfica para a sociedade. O próprio crime de racismo. Né? A gente tem visto sucessivas tentativas de impor esta nova realidade, que é muitas vezes não observada pelos próprios entes do Estado, né? Nossos entes jurídicos. E muitas vezes o racismo é colocado como uma injúria racial, porque não se vê, porque também se normaliza. Uma sociedade racista normaliza o racismo, né? E às vezes também, aí a gente percebe que há uma dinâmica da sociedade. Então a gente não está falando somente daquilo que vem do passado, mas daquilo que é construído no presente. Alguns comportamentos também começam a ser vistos como desviantes, né? E outros que eram vistos como desviantes passam a ser vistos como comum. Então há aqui uma dinâmica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Felipe Sopi. Eu espero vocês na próxima. E não se esqueçam, deem like, comentem, compartilhem se gostarem do conteúdo. Até mais.